Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. E todo São Paulino hoje tá feliz, cara. Piada foi renovada. Os nossos ditos rivais que não conseguem rivalizar com a gente, nem a gente estando na merda, e os caras estão na melhor fase da vida deles. Simplesmente foram desclassificados do Mundial de Clubes, perderam o jogo pro Chelsea de 2-1, um frango do senhor Everton. Falo que no fim fiquei até com dó do goleiro do Palmeiras, mas acabou rapidinho o dó. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o joinha aí para dar uma força pra gente e compartilha o vídeo com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. E o São Paulo nas redes sociais deu uma zoada monstra, né, no Palmeiras. Falou que quem não conhece ainda como é a taça do Mundial, que a gente tem três e que é só pagar lá a tour do Morumbi com o passaporte FC lá, conhecer o memorial e ter um ótimo final de semana. Ai, que delícia. Eu nem assisti aquele jogo inteiro ontem, eu assisti o finalzinho só. Mas que delícia, cara. Que delícia ver os caras se fuderem. Agora é torcer pro Fluminense ir bem, né? Representar bem o Brasil aí. Foi o último brasileiro que sobrou. E de repente aí, quem sabe chegar numa final aí pra fazer o nome do Brasil também, né? Esses europeus sem vergonha aí. Mas o principal tá resolvido. Quero o Palmeiras sair fora do Mundial. Quem sabe daqui 4 anos a piada se renova mais uma vez. E maravilha. E agora aí, voltando para o São Paulo, né? Uma notícia boa, o Ferreirinha e o Lucas aí mais uma vez treinaram nesse sábado. Treinaram com os jogadores lá da base que vieram só para fazer esse treino aí, 13 jogadores. Mostraram uma ótima evolução, conseguiram treinar bem, né, com esse pessoal do sub-20. E aí agora vão esperar para ver como é que eles vão se sentir na recuperação agora, se vai ter alguma dor, mas até o momento não teve nada. E aí, dependendo como eles estiverem segunda-feira, se não sentirem nada, provavelmente eles já vão integrar o grupo principal e vão começar a treinar com o grupo principal, ou seja, vão ter a semana toda aí para fazer os trabalhos junto com o Crespo, junto com o elenco profissional de São Paulo, fazendo as mesmas atividades e dando tudo certo, estarão pelo menos disponíveis no banco para o jogo contra o Flamengo, né? Vamos torcer aí para eles não sentirem nada e que dê tudo certo, né? Para que eles voltem a treinar bem com o São Paulo, que acho que vão ser os melhores reforços que a gente poderia ter, né? O Lucas Moura e o Ferreirinha de volta. Aí ficariam apenas mesmo o Mike, né, que tinha previsão de subir, né, de treinar com os profissionais, o Luiz Gustavo, que tem o problema lá de recuperar do tromboembolismo pulmonar, e o Caleri, que passou por cirurgia e só no final do ano mesmo, no final do ano mesmo, né? Então aí praticamente não ficaria ninguém no DM de São Paulo, né? Muito bom. E como a gente já havia falado, né, o Crespo entregou uma lista de jogadores para o São Paulo, contendo zagueiro, lateral direito e um meio-campo, que são as peças que ele acha que faltam no plantel, né? Não para titularidade, mas para revezar, digamos assim, com os jogadores titulares. E hoje saiu a notícia que o Crespo entregou 6 nomes para a diretoria de São Paulo, mas está muito difícil para o São Paulo conseguir negociar. O São Paulo até abriu conversas, aquele primeiro contato inicial, está tentando priorizar esses nomes que o Crespo passou, mas a condição financeira do São Paulo tá muito difícil, tá difícil mesmo. E o São Paulo não consegue avançar nas negociações porque todo mundo quer dinheiro, né? E o São Paulo só consegue fazer contratações do jeito que for o Diné, né? Um jogador que está escanteado no time ou que está recuperando de lesão, que não vai ser usado, que às vezes tem um salário lá que o clube quer se desfazer, né? Que é abrir aquele valor na folha salarial. Aí o São Paulo vai lá e contrata, né? Então, assim, tá muito difícil do São Paulo conseguir trazer esses nomes que o Crespo pediu. A gente precisa se lembrar disso no futuro, porque de repente aí vem os nomes, nada a ver com o que o técnico pediu, e depois a gente fica pedindo a cabeça do técnico aí como se ele fosse o problema, o maior problema de tudo, né?
Então aí são nomes dentro de zaga que eu sinceramente não contrataria. Eu não acho que o São Paulo precisa de zagueiro, mesmo com o Juan Tressoldi indo embora. Um ponta meia, que aí eu acho que é a nossa maior, o nosso maior problema, que é não ter ninguém para revezar com o Oscar, e um lateral direito que, pelo jeito, os nomes da base não agradaram o Crespo, porque ele continuou batendo em cima de nome de lateral direito para revezar com o Cedric Soares. Então, pelo jeito, o Felisberto e o Ângelo lá não fizeram muito a cabeça do Crespo, não. Vamos aguardar, vamos ver se o São Paulo consegue alguma coisa, mas é muito difícil. Já não criem grandes expectativas, não, que o remédio agora vai ser amargo para que o São Paulo consiga sair um pouco dessa lama em que se enfiou e no futuro a gente consiga ter times mais competitivos, né? Vai ser um período difícil. E o Lugano fez um comentário, né, dizendo que na época que eles ganharam praticamente aí o Mundial, Libertadores, depois os três campeonatos brasileiros, né? O São Paulo não era a maior folha salarial já naquela época, que Flamengo, Corinthians e Palmeiras já tinham maiores recursos, pagavam melhor para jogadores, mas que na visão dele o que está faltando na verdade é uma energia renovada. Ele acha que o São Paulo precisaria dar uma renovada no CT ou no Morumbis para que os jogadores que viessem para jogar no São Paulo sentissem o que ele sentiu na época. Ele falava que como a estrutura do CT era diferenciada, os profissionais que trabalhavam nessa área eram totalmente diferenciados, eles se sentiam especiais, como se estivessem num auge, num lugar melhor do mundo, com melhor estrutura para se trabalhar, entendeu? E ele acha que é isso que está faltando para o São Paulo. Ele até comparou, falou que o Palmeiras começou a ganhar depois do Allianz e tal. Eu, sinceramente, não concordo muito, tá? Eu acho que a memória do Lugano aí tá um pouco falha. Pode até ser que a gente não tinha a maior folha salarial do país, mas o Palmeiras estava voltando de Série B, o Corinthians estava flertando com rebaixamento na época, o Flamengo estava afundado em dívidas, que durou até pouco tempo atrás. Então eu acho que não é por aí não. Eu acho que o financeiro faz muita diferença, principalmente porque o futebol de hoje não é igual ao futebol de 2005, 2008 lá. Ontem mesmo a gente falou num vídeo aqui que o Tele Santana, quando veio para São Paulo, veio para receber o equivalente a R$ 6.000 por mês hoje. Quer dizer, hoje R$ 6.000 você não contrata um técnico de várzea praticamente. Então, o futebol mudou muito, tem muito mais dinheiro rolando aí do que na época de 2005, 2008. Eu sei que o Lugano entende muito mais de futebol do que eu, até porque ele estava em campo, mas eu acho que nessa aí ele foi mal nos comentários. O que o São Paulo precisa fazer é dar um jeito nessa dívida para que consiga investir. E não é nem tanto a dívida em si, é a dívida próxima. Aquela dívida que cai todo mês, que é o que está matando o São Paulo. São Paulo não tem capital de giro. São Paulo não tem dinheiro. Você pode ver o Corinthians da vida aí. O Corinthians está com uma dívida enorme, mas o capital de giro deles ainda está melhor do que o nosso, porque eles conseguem ir pagando aí os caras as dívidas mais próximas, dão calote a um monte de gente, mas não tão, tão ruim nesse capital de giro como a gente tá. A gente tinha muita dívida próxima que cai todo mês, com um juro enorme, e agora eles estão tentando sanar isso, né? Eu acho que é por aí, eu acho que tem que sair de ficar patinando em cima de juro, que é o que estava acontecendo com São Paulo, tentar resolver esses juros maiores com dívidas que precisam ser pagas recorrentemente e protelando essas dívidas, jogando para mais para frente com um juro menor, que é o que São Paulo está fazendo com o FIDIC. Se tiver uma injeção de dinheiro aí, seja de Marinac, seja de qualquer outro player aí do mercado que ajude naquele fundo lá que a gente falou que mudou um pouco agora lá a forma do investimento em Cotia, que vai ser um fundo, que São Paulo vai fazer um fundo e os caras podem comprar, digamos assim, ações, porcentagens desse fundo. Se isso realmente acontecer, eu acho que já vai dar um alívio grande para o São Paulo para o ano que vem. Então, o que a gente tem que se concentrar no momento é em não cair esse ano, talvez beliscar algum campeonato lá, que eu acho que a Libertadores dá para brigar.
E é isso, entendeu? Mantém o que tá, mantém, cumpre o FDIC e tal, e vamos esperar uma grana aí que entre desses investidores, que aí eu acho que a coisa dá uma limpada na sujeira aí a gente começa a conseguir dar a volta por cima. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é o que eu falei, o Lugano entende muito mais futebol do que eu. E a gente falou sobre o jogo, né? Treino contra o Sub-20. Saiu a escalação, como que foram utilizados os jogadores, né? Os que entraram como titulares, digamos assim, foram Rafael no gol, o Cedric, o Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino, o Enzo Dias, o Alisson e o Marcos Antônio. Isso a gente já tinha falado para vocês. E aí o Oscar, o Luciano como segundo atacante e o André Silva como atacante principal. Aí as mudanças foram o Jandrei, que entrou, que o Arboleda, que foi minha surpresa quando eu vi que ele não estava nos titulares, digamos assim. O Wendel, Pablo Maia, o Negruti, o Luan, quer dizer, ele utilizou todos os volantes que a gente tem, inclusive o Luan e o Negruti que não tinham espaço de jeito nenhum. O Bobadilha também, que até, segundo o blog de São Paulo, é, o Luan foi utilizado mais tempo, mais minutos do que o Bobadilha. Então, talvez seja um sinal aí que o São Paulo realmente queira passar o Bobadilha para frente. Aí o Rodriguinho, né, jogou no meio-campo, o Patrick na lateral, o Luca, que é um jogador que, segundo estão dizendo aí, está encantando o Crespo também, o Lucas Ferreira, o Rian Francisco e o Dineno, né? E aí você viu que o André Silva não fez gol nenhum e o Dineno só fez três. Mais os dois gols do Alisson e um do Marcos Antônio, né? Que foi a goleada de 6-0 em cima do Sub-20. Eu fiquei esperançoso aí vendo que o Luan teve espaço novamente, que o Negruti foi utilizado, o Rian, né, que apesar de não fazer gol, entrou também no decorrer da partida. O Luciano como segundo atacante, não como meio-campo. Cara, isso é música para os meus ouvidos. A zaga, eu só fiquei meio assim do Arboleda, mas acho que eu entendo. Talvez ele esteja priorizando ali o Sabino por causa da perna esquerda e tal. Mas parece que o Crespo já tá criando um planinho na cabeça dele, né? Vamos torcer para que dê tudo certo aí em campo, né? Na hora do vamos ver. Por hoje, então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima. Palmeiras não tem mundial. E vamos, São Paulo!